Olá meus irmãos, a paz para todos, eu sou Leonardo Barbosa e esse é mais um vídeo do canal Voz que Edifica. Que bom que você está aqui mais uma vez. Se você é novo por aqui, eu peço humildemente que você assista o nosso conteúdo, se for legal para você, se agregou no seu conhecimento, no seu entendimento do que a gente vai falar, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, isso é muito importante para que o algoritmo do YouTube entenda que o que a gente está falando aqui é importante, é interessante para quem está aí do outro lado assistindo. Tá legal? Bom, de antemão quero pedir desculpas pela minha voz. Hoje desde ontem, estou com a voz um pouquinho, um pouco rouca, né? Tossindo bastante. Recentemente tive aí um resfriado, então pode ser ainda resquícios desse resfriado. Bem, eu quero falar hoje sobre um assunto que eu acho que é muito importante. Eu já queria falar aqui anteriormente sobre ele. Sempre achei complicado falar sobre esses tipos de temas, embora eu já falei em alguns momentos aqui no canal, mas eu quero voltar a falar aqui sobre um ponto que é muito interessante para a gente poder levar esse debate a um outro nível, falar um pouco desse assunto com um pouco mais de clareza, franqueza, que é a questão de desigrejados, de pessoas que não frequentam igrejas, versus aquelas pessoas que defendem ferrenhamente que você tem que estar membrado em uma instituição, que você tem que fazer parte de uma instituição. Bem, de antemão, eu quero dizer aqui, como eu já falei das outras vezes, que na minha compreensão, eu acho que o fato, a ideia do congregar não está em discussão aqui. Eu acho que a ideia de se compreender que é importante quem faz parte da Igreja de Cristo congregar em um lugar, isso para mim é algo que todos devem entender que isso é fato, é verdade, não tem como você não concordar com isso. Porque às vezes a impressão que a gente tem é que os desigrejados eles pregam o não congregar enquanto aqueles que defendem a instituição, estar membrado numa instituição que você tem que estar membro para poder congregar. Então eu acho que eu já vi tanto, nesse debate, eu já vi tanto denominacionais como adenominacionais, que seriam os desigrejados, concordando e entendendo que sim, congregar é importante. A ideia do congregar, no caso de um desigrejado, seria dentro de lares, né, de residências, de casas, com outras pessoas, quanto à ideia da pessoa que crê, né, e que defende a ida a uma instituição religiosa, a uma igreja evangélica registrada, que você deve congregar ali naquela denominação. Então, eu acho que a gente já tem que partir desse debate para uma ideia de que todos convergem no pensamento de que congregar é importante sim, e não existe uma outra ideia. Vão existir alguns outras pessoas que não congregam, que não fazem parte de uma igreja evangélica, melhor dizendo, que vão entender que não há nem essa necessidade, mas eu acho que essa aí é a grande minoria, e isso aqui é aquilo, é só ler a Bíblia, né? Paulo vai recomendar, né? Não deixeis de congregar. Então eu acho que o coletivo sempre é muito colocado dentro do Evangelho. A gente sempre viu e vê muitos momentos Jesus, ele sempre tratando no individual com pessoas, mas ele sempre dá essa ideia de um grupo, né, de uma igreja que está conectada, de um grupo de pessoas que estão juntas, de um aprisco de ovelhas. Então, eu entendo que congregar é importante. Agora, eu queria aqui trazer alguns questionamentos para a gente poder levantar, como eu falei, e colocar esse debate num outro nível, que é importante. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Muita gente que está membro, de antemão, tá? Eu faço parte de uma igreja, de uma instituição, eu não sou um adenominacionado, né? Eu não sou um desigrejado. Mas aqui a gente tem que levantar esses debates para aquilo que de fato devem ser levados. Eu acho que a gente não pode ficar preso a dogmas ou a ideias que são colocadas, impostas pelo sistema religioso, porque, sei lá, os pastores têm medo de que isso seja abordado, ou as denominações fiquem com medo de suas igrejas esvaziarem. Eu acho que a gente precisa realmente falar e explicitar o que está na Bíblia. Essa é a grande verdade. E aí,
qual é a ideia, né? Geralmente, o pensamento de um cristão evangélico que faz parte de uma igreja é que eu preciso estar dentro de uma igreja evangélica porque fora dela eu vou estar em pecado e isso vai me levar consequentemente para a condenação. Eu não vou ser salvo por isso. É claro que eu quero dizer aqui que eu acho que a igreja evangélica, a instituição, ela é muito importante. Eu entendo que ela é muito importante, primeiramente porque eu acho que boa parte dos cristãos, eles não aprendem de fato a terem um relacionamento, a cultivar um relacionamento dentro dos seus lares, dentro de suas casas. E isso, de certa forma, apresenta e mostra para a gente a importância de muitas pessoas estarem dentro de igrejas membradas em igrejas evangélicas. Então, eu acho que esse radicalismo por meio dos desigrejados é um grande problema nisso aí. Então, eu acho que a gente tem que entender isso. Falar que você não precisa fazer parte de uma igreja evangélica porque é sistema e tal, aquela ideia, isso é um radicalismo muito grande que isso pode trazer consequências negativas para muitas pessoas. Então, eu entendo que é importante. Mas o que eu quero falar aqui é uma coisa que eu acho que é importante dentro dessa discussão, que é justamente esse pensamento de que muitas pessoas entendem e fazem parte de instituições religiosas porque elas pensam que se saírem dessas instituições, pelo fato de saírem delas, da instituição religiosa, elas estão condenadas. Quando, na verdade, se a gente parar para analisar e se a gente usar a lógica, a gente vai entender que não é bem assim. Vou dar um exemplo aqui. Se todo mundo, para você que está dentro de uma igreja evangélica, todo mundo que congrega, você acredita que essa pessoa ela já está automaticamente por esse motivo salva? Obviamente que não. A gente sabe que o fato da pessoa ser membro de uma igreja, de estar ali, indo, sei lá, de domingo a domingo, de fazer tudo que o pastor manda, mas se ela não entende o que é viver o evangelho e continua em pecado, o fato dela estar ali dentro da igreja não quer dizer nada. Não está automaticamente validando a ida dela para o céu. Então, pela lógica, a gente já percebe que esse discurso, ele não é um discurso, é uma teologia do medo que muitas instituições religiosas colocam. Olha, você tem que estar aqui porque você, se sair daqui, vai para o inferno. Então, isso para mim é um problema. É quando você joga você prega de uma maneira amedrontadora ao ponto de que você inibe que a verdade apareça totalmente. E eu, na minha compreensão, eu acho que não é necessário isso. Eu acho que a pessoa precisa compreender o real sentido do evangelho. Então, o que deveria ser pensado é que, olha, se você tem Cristo e você vive o evangelho, você já tem a salvação. Fazer parte de uma igreja evangélica registrada, de um templo, é bom porque que você, quer dizer, uma instituição religiosa, um templo bíblico, certo dentro dos parâmetros do evangelho. E estar dentro desse ambiente é bom porque o que você está o quê? Está em unidade, você está em união com os seus irmãos. Você está aprendendo a palavra, ainda mais quando se trata de novos convertidos. Então, eu acho que quando você trata com essa verdade e explica qual o motivo da pessoa estar ali, eu acho que isso faz com que, primeiro, a pessoa desenvolva realmente o sentimento de amor pela obra de Deus, amor por estar envolvido, de estar ali, e não pelo simples fato de que, se eu sair daqui, eu vou para o inferno. É quase o mesmo caso do dízimo. Que a gente sabe que boa parte, hoje, com o conhecimento que é disponível na internet, boa parte dos líderes sabem que aquela imposição, aquela obrigatoriedade, aquilo tudo ali é para justamente não cair a receita de suas igrejas. Porque sabe que, se falar a verdade, muitas pessoas vão pensar assim, eu não tenho obrigação de dizimar, eu não tenho obrigação de ofertar, isso é algo que tem que ser voluntário. Mas por que isso não é falado em muitas igrejas? Por que é preferível por muitos líderes pregar de que, se você não der, você vai ser, você vai perder seu trabalho, sua família vai ficar doente e um monte de coisas? Porque mexe com o medo.
É a teologia do medo. É a tal teologia do medo que faz com que muitas pessoas, dentro da instituição, elas fiquem mais oprimidas do que libertas. E convenhamos, irmãos, eu penso que Cristo, Ele nos chamou para sermos livres. Porque a Bíblia diz assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É claro que eu não estou falando aqui de libertinagem. Mas o que eu quero dizer com essa questão dos desigrejados é que a gente sabe que existem muitos países que o Evangelho ele é visto como crime capital, as pessoas podem perder suas vidas por serem cristãs, e muitos desses países, os crentes desses lugares, eles estão congregando em suas casas, em suas residências. E aí você vai dizer que essas pessoas elas não vão ser salvas? Tá, eu sei que aí muita gente vai ouvir o que eu estou falando e já vai falar o seguinte: mas aqui nós temos a liberdade religiosa. Tá, mas eu não estou querendo dizer de uma questão circunstancial. Eu estou falando de uma questão teológica. O fato da pessoa não estar membrada em uma instituição não quer dizer que automaticamente, se ela é a igreja de Cristo, se ela faz parte da igreja, se ela preza em congregar, que ela não vai ser salva. Que é o que muitas pessoas querem passar, principalmente muitas lideranças. Contudo, eu não estou querendo dizer aqui com isso, endossar a ideia de que não faça parte de uma igreja evangélica. Como eu disse, eu e minha família fazemos parte de uma igreja evangélica porque nós entendemos que isso faz bem para a gente. Porque isso é bom. Porque a gente entende que às vezes na nossa correria, no dia a dia, dentro de nossas casas, às vezes a gente não tem aquele tempo de, no meu caso sendo o chefe do lar, de preparar uma palavra, uma pregação, de reunir a família. Embora isso possa ser feito na maior simplicidade e em qualquer momento. Mas quando você vai numa instituição religiosa, bíblica, séria, é maravilhoso você chegar lá e você ver que você vai ouvir uma pregação de uma pessoa que se preparou, que orou, que estudou. Você vai encontrar seus irmãos. É um ciclo de amizades. E isso, até numa perspectiva psicológica, isso é muito importante. É muito melhor do que uma pessoa que diz que eu aprendi que eu não preciso congregar em uma instituição religiosa e eu fico dentro do meu quarto e aqui eu faço tudo, né? Eu oro, eu busco, tá. Mas você está preso, você está enclausurado. Eu acho que, como eu falei, o Filho do Homem nos chamou para verdadeiramente sermos livres. Então, esse radicalismo pelo lado dos desigrejados, eu acho também que não é legal. Só que a gente tem que ser claro, a gente tem que ser franco. Uma pessoa que não está dentro dos padrões, congregando dentro de uma instituição religiosa reconhecida pela sociedade como igreja evangélica, essa pessoa ela não vai ser salva? É óbvio que não é bem assim. Contudo, eu não quero falar com isso, como eu disse, que você hoje deve sair do que é isso, da sua igreja, nada disso. Eu sempre prego, eu sempre dou a ideia de que você tem que estar em um lugar que realmente prega a palavra de Deus. Um lugar que realmente você saiba que a liderança que está ali é uma liderança justa, simples, que vive o Evangelho de Cristo de verdade. Mas a gente precisa, às vezes, falar sobre algumas coisas. Ir ao templo, ou melhor dizendo, deixa eu recapitular aqui a frase. A igreja, ela vai ao templo, mas o templo, necessariamente, não é a igreja. Sabe? A igreja, ela pode frequentar um templo. Ela pode estar em um templo registrado com CNPJ, de preferência que tenha um bom retrospecto, que dê um bom exemplo para a sociedade que está à sua volta, com um bom pastor. Mas a igreja são as pessoas que estão naquele local, naquele ambiente. O templo é templo. Então, é isso que eu queria falar no dia de hoje. Deixe nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Eu acho que é interessante falar sobre isso, porque muitas pessoas, como eu falei, é uma bênção a pessoa fazer parte de instituições religiosas que
elevem e que ajudem a sua vida espiritual. Mas, por outro lado, existem aquelas outras pessoas que, por conta da teologia do medo, elas estão aprisionadas em locais que só sugam as suas energias, atrapalham sua vida, até mesmo familiar. A gente sabe de muita gente que está vivendo situações como essa, e isso acaba trazendo opressão ao invés de liberdade. E Cristo nos chamou para sermos verdadeiramente livres. Se você gostou, se você concorda, se você discorda, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Fique na paz.